por danos morais. O pedido foi feito ao presidente do STF, ministro Roberto Barroso, nesta sexta-feira. Abre aspas. Clériston morreu torturado porque o ministro Alexandre de Moraes, abusando do seu poder, assumiu, independentemente de ter querido esse resultado morte, o risco dessa morte indigna. Causa estranheza que ainda nesta data o esclarecimento acerca da causa da sua morte em sua certidão de óbito não tenha sido revelada. Estaríamos nós retomando as práticas dos anos de chumbo do regime militar? Lastimável. Todavia, qualquer que tenha sido a causa da sua morte, ela não importa. A morte ocorreu em prisão preventiva manifestamente ilegal e sob a inteira responsabilidade do ministro Alexandre de Moraes. Fecha aspas. O ministro Alexandre de Moraes é um fascista. E o ministro Alexandre de Moraes é um criminoso protegido pelo status de ministro. E faz o que faz porque acredita na impunidade. E faz o que faz porque tem certeza que está acima da lei. Como é que se prende preventivamente alguém sem a prova da materialidade da conduta do preso? Como é que se condena alguém a penas maiores, as penas que se aplicam a assassinos, a narcotraficantes, a pedófilos, sem a prova concreta da conduta daquele que é condenado? Como é que um país se deixa levar por argumentos juridicamente toscos? Como é que se aceita o corpo de um homem na mesa de um ministro? Ah, porque os atos antidemocráticos defecaram na mesa, quebraram a mesa. O que é mais antidemocrático? Quebrar uma mesa ou deixar um defunto na mesa? Um assassinado na mesa? Uma vítima sem alma, fria, dura, a qual não se deu sequer a razão do motivo da morte no atestado de óbito. O que é mais antidemocrático? Quebrar uma cadeira do STF ou um ministro do STF se sentar diante de um cadáver e tomar cafezinho em cima dela? Não existe crime multitudinário numa democracia. Falar em prisão preventiva, falar em condenação, sem a comprovação da ação direta do condenado ou do preso, é característica de regime totalitário, cujos exemplos do século XX são fascismo da Itália e nazismo da Alemanha. Não dá para falar que a culpa é de todos porque ali está. Não dá, não pode. É errado. Ah, Pavinato, você é o dono da razão? Não, não sou o dono da razão. Mas eu estou mais perto dela porque eu estudo mais. E estudar é muito democrático. Você também pode estudar. Ah, mas eu tenho preguiça, então não enche o meu saco. Agora, para que o STF arquive a minha ação, que fiz em nome da viúva e das filhas, para que isso não dê em nada, o Barroso vai ter que dizer que o ministro do STF não está subordinado à lei. E só existe o cidadão que não é subordinado à lei em estado fascista, em estado nazista, em estado totalitário. Então vamos ver. Porque se ele responder uma pergunta, o ministro do STF tem que responder à lei, ele precisa ser no mínimo julgado para ser absolvido. E para ser absolvido precisa ser processado. E para ser processado ele precisa ser suspenso até que esse processo tenha resolução de mérito. Agora, para isso ser arquivado, para isso não acontecer, a resposta que vai ficar formalizada é:
o STF admite formalmente que um ministro do STF não precisa cumprir a lei. Para que essa ação seja arquivada, para que essa ação que eu protocolei hoje não seja admitida, para que nada aconteça nesse país, vai ter que existir pelo menos uma decisão, um registro dizendo: no Brasil o ministro do STF está acima da lei. E se tem uma pessoa acima da lei no país, esse país não é uma democracia. E nós vamos entrar para o clube dos ditadores de maneira escancarada, formal, registrada, expressa, explícita. E o Brasil pode ser sancionado no Mercosul porque a Argentina é de direita, o Paraguai é de direita e o Uruguai também. E o Brasil está sozinho. E eu acho que a Argentina, Paraguai e Uruguai não vão querer uma ditadura dentro do Mercosul. Qual a solução para conseguir parar o STF? Clebinho, isso depende do Senado Federal. A solução passa pelo Senado Federal. O Senado é quem pode fazer, eventualmente, o processo de impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal. O Congresso ainda pode fazer CPIs, investigações. Lembrem que no final do ano passado houve a coleta de assinaturas suficientes de uma CPI de abuso de autoridade na Câmara dos Deputados, que foi proposta pelo deputado Marcel Van Hatten, excelente deputado do Rio Grande do Sul, meu correligionário do Novo, alguém que eu gostaria que fosse presidente da Câmara dos Deputados, inclusive se candidatou, foi nele que eu votei, ele que eu defendi, mas infelizmente a gente tem lá um multi-investigado da Lava Jato como presidente da Câmara. E o que a gente pode fazer é cobrar o Senado Federal, e se o Senado não agir, a gente eleger melhores senadores para que eles possam fazer o controle e restabelecer o equilíbrio entre os poderes em relação ao Supremo Tribunal Federal. Agora, além do Senado agir, pode existir essas CPIs, como aquela que foi aprovada na Câmara, que pode ajudar a restabelecer o equilíbrio, e ainda podem ser aprovadas propostas de emenda à Constituição, como aquela que foi aprovada no Senado e foi para a Câmara, e como outras que estão sendo gestadas no Senado. Mas indo para a Câmara, a gente precisa lembrar que quem vai ditar a ordem dos trabalhos e o ritmo da apreciação é Arthur Lira. Arthur Lira, que teve os seus processos de improbidade e a Operação Efesto recentemente, trancada pelo ministro Gilmar Mendes, numa decisão com sigilo, nunca vi isso, sigilo sobre caso de corrupção, de improbidade administrativa, trancou esses casos com sigilo, o que alguém poderia aventar que existe aí uma possibilidade de uma mão lava a outra, de uma troca de favores. Esperamos que não, né, que sejam todos republicanos lá, mas se a gente não viver no Brasil que nós gostaríamos, existe uma hipótese, uma possibilidade de que Lira não queira desagradar o Supremo, porque o Supremo volta e meia